Olá, queridos irmãos, que a paz do Mestre esteja presente. Hoje vamos falar sobre colônias espirituais. Será que as colônias espirituais existem? O que você pensa a respeito de colônias espirituais? Bom, as colônias espirituais nada mais são do que o mundo espiritual onde nós somos acolhidos à medida que nós encarnamos na Terra, no nosso corpo físico, né? Esse corpo, essa carcaça, né? Esse corpo com essa energia, né? Nós temos um momento que vamos retornar à pátria espiritual, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, né? Se eu não me engano, na questão 85, onde Kardec pergunta qual é o mundo principal, o mundo espiritual ou o mundo físico, né? E os espíritos respondem, logicamente, que é o mundo espiritual, porque esse existia antes, né? Esse mundo físico que nós vivemos é um mundo plasmado, né? Então, tá lá na 85 do Livro dos Espíritos, né? Evolução em Dois Mundos mostra como é a vida, socialmente falando, no plano espiritual. O nosso lar, através do espírito de André Luiz, nos traz a colônia Nosso Lar, como há o funcionamento da colônia Nosso Lar nesse momento, né? Tem várias literaturas que falam sobre o processo espiritual. Então é importante que a gente perceba que quando nós temos um planejamento encarnatório, nesse planejamento nós planejamos onde vamos encarnar, cidade, país, né? As pessoas que nós vamos relacionar, temos os nossos afins e tem as pessoas que nós temos dificuldades, que nós temos que trabalhar as questões karmáticas, né? E é extremamente desafiador e importante. Muitas vezes nós somos inseridos em algum meio social, grupo social, onde nós temos testes, né? Esses testes eles vão muitas vezes agredir até as nossas tendências, né? E é importante que a gente supere essas tendências menos dignas e chegue aos objetivos maiores. Então é extremamente importante dentro desse processo, né? Então a gente elabora, né, a nossa encarnação. Ao encarnar, nós temos o período de adaptação com a família, né, que são de 7 anos, por isso que a gente fala sempre que a criança do 0 aos 7 anos ela ainda está em fase de adaptação, ainda está sendo formada a questão biológica, e tem toda uma proteção do plano espiritual, né? Então, a partir daí a gente começa a nossa encarnação com 7 anos, né, já extremamente adaptada ao orbe encarnado, ou seja, a Terra no momento atual, e desenvolve a nossa vida, né? Então, nas colônias espirituais, o que existe nas colônias espirituais? Existem a mesma coisa que a gente vê aqui, só que a qualidade é muito melhor, né? A gente vê as obras do Picasso, por exemplo, elas já existiam lá no plano espiritual, existem lá no plano espiritual numa qualidade extremamente superior a que nossos olhos podem abarcar nessa condição de encarnados, nessa limitação do corpo físico, né? E dessa fisicalidade que nós estamos aqui presentes. É claro que isso vai melhorando à medida que nós vamos avançando, a sociedade vai evoluindo, né? A gente está aí, já passamos pelo mundo do primitivo, agora estamos em expiação e provas já, né? Vislumbrando a regeneração que está chegando aí a partir de 2057, né? Segundo Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel que está encarnado, talvez ele seja o grande norteador desse processo, né, da regeneração, onde o Brasil vai estar em evidência como a principal potência mundial a partir de 2057, né, meados de 2060, né, e o Brasil ele vai ser essa potência, né,
não na questão econômica como todos podem imaginar, mas sim na questão educacional, né? Então, muitas coisas vão acontecer até lá, né? Se a gente olhar por parâmetros, aí são 35 anos, né? Então, nesses 35 anos vai haver uma revolução. Como houve essa revolução em termos de evolução espiritual e física, tecnológica, né? No século XX para cá, né? Então, a tendência é que esses 35 anos sejam assim extremamente promissor. E a questão, voltando às colônias espirituais, tem prédios, a gente fala dos aerobus, né? Vários livros falam dos aerobus, que são transportes no ar, né? A gente pode falar assim, os aviões, como não bate nesses transportes, claro, estão em outra dimensão, né? Então nada ali acontece, né? Mas estão situados em cima de cidades, muitas cidades brasileiras, em países, né? Tem as suas colônias ali, né, para abarcar essas pessoas. Logicamente, aqueles mais apegados às questões materiais sofrem um pouco mais, né, vão ao umbral, né, podemos chamar de umbral médio, às vezes até umbral grosso, que muitos chamam de quinto dos infernos, né? O livro que Kardec fala sobre céu e inferno nos traz uma linguagem psicológica em relação ao céu e inferno, né? O céu e o inferno é um limiar entre a questão de como nós nos sentimos, né? E isso reverbera, né? Então a gente está em sintonia, como um rádio, né? Está em sintonia, a gente vai sintonizar essas energias e vão ter aqueles afins dessas energias também praticando nesses lugares abissais. Então, um umbral que é um local de transição, de passagem, né? Temos um umbral grosso que a gente pode considerar lá o quinto dos infernos, tem um umbral médio onde a gente viu aquela novela A Viagem, né? Onde o personagem fica lá sofrendo durante um determinado tempo, até que ele pede a misericórdia divina e alguma coisa, alguém, alguma divindade vem tirar ele de lá e levá-lo, encaminhá-lo até uma colônia espiritual, que também não deixa de ser um umbral, que a gente fala de umbral leve, né? Para depois ser encaminhado a uma morada melhor, né? E é claro, cada planeta tem a sua colônia espiritual, né? A gente está falando do planeta Terra, mas se a gente for falar de Quirón, tem a sua colônia espiritual acima. Se a gente for falar de Júpiter, tem a sua colônia espiritual acima, né? Então, falei de um planeta inferior ao planeta Terra, porque o planeta Quirón vive um momento ainda primitivo, né? E falei de um planeta superior, Júpiter, que vive um momento angelical, né? Tem entrevista, inclusive, na Revista Espírita, né? Kardec perguntando a um espírito de Júpiter como é lá, né? E o planeta mais evoluído, né, do sistema solar, Júpiter, né? E é bem interessante vocês acompanharem, né? O que me chamou a atenção foi os animais, né? Eles são os que trabalham, que fazem os serviços domésticos, né? A forma de remuneração é outra. Existem várias questões bem interessantes. A consciência e o olhar para tudo isso é bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Não tem maldade, né? Então é um outro nível, né, de consciência que Júpiter nos traz, né? E é claro, nós viajando até esses planetas, a gente não vai perceber absolutamente nada dentro do ponto de vista físico, porque esses planetas estão em outra dimensão, são muito superiores à Terra. A Terra que só é superior a Plutão e Netuno, né? Mas esses planetas nos estimulam, e é assim que a gente tem que ver, a chegarmos a lugares melhores, né? E
As colônias espirituais têm teatro, né? Tem cinema, ou seja, tudo aquilo que a gente vê no mundo físico tem no mundo, nas colônias espirituais, né? Como a consciência ela se expande, não é permitido a maldade, né? Então a maldade ela não existe, né? Mas nós temos as nossas tendências e por isso que nós temos que encarnar o corpo físico, voltar ao corpo físico, voltar à matéria para confrontar essas tendências e melhorar do ponto de vista ético e moral. Então, é esse exercício que a gente tem que fazer. Muitas vezes um casal que é muito apaixonado, que se ama muito, ao desencarnar ou se desencarnarem juntos, eles ficam juntos na colônia espiritual? Não necessariamente, né? Cada ser é individual e tem o seu processo evolutivo. Pode ser que, dependendo da questão de evolução, um vá para uma região, né, ou talvez um umbral grosso, e o outro vai para as colônias espirituais, que é o umbral leve, né? Pode ser que vão até para planetas diferentes, né? Vieram aqui, se reencontraram, mas as suas missões são em planetas diferentes, né? Pode acontecer também de eles estarem juntos no plano espiritual. Muito provável que muitas relações de muita amorosidade comecem no plano espiritual, ou seja, o relacionamento começou lá na colônia espiritual e aí decidem encarnar no planeta Terra, né, no Brasil e nos locais específicos, né, para facilitar o reencontro, né, cada um na sua família, né, e aí a gente percebe e aí a gente vê muitas pessoas falarem, olha, amor à primeira vista, né? E isso acontece, né? É perceptível, né? Então eu sempre indico o livro dos Espíritos, porque tem muitas perguntas, é um livro de perguntas e respostas, e tem muitas perguntas que Kardec sabiamente fez aos Espíritos, e os Espíritos, principalmente o Espírito da Verdade, nos norteia, nos responde, né? E muitas vezes eles nos mostram que ainda o nosso vocabulário, né? Ainda nossas línguas, as nossas comunicações, elas são extremamente precárias perto do que significa a magnitude do que a gente não vê, né? Do que a gente às vezes não percebe aos nossos olhos, né? E o plano espiritual, as colônias espirituais, elas existem, tem hospitais, né? Se eu desencarnar, eu pratico o direito, eu vou continuar sendo advogado no plano espiritual? Não necessariamente, né? A gente percebe que o André Luiz, do nosso lar, ele era médico, né? E de uma certa forma se transformou em jornalista no plano espiritual, narrando os fatos que acontecem lá. Então, muitas vezes o ofício que nós desempenhamos encarnado tem a ver com o propósito daquilo que nós pedimos para passar e resgatar dentro do ponto de vista moral, né? Então, a nossa situação ela tem a ver com as questões das leis morais, né? E quando eu falo em leis morais, a gente tem que se atentar que funciona como algo dentro de uma legislação espiritual e não algo preso a dogmas religiosos perniciosos, né? Nós somos livres, somos espíritos livres, estamos aqui com um personagem apenas. Hoje eu sou o Emerson Natividade, mas com certeza em outra encarnação eu já fui um outro personagem, né? Eu já representei uma outra etnia, né? Talvez tenha representado um outro gênero sexual e assim por diante. Então é extremamente importante a gente perceber que vivendo na Terra, a gente plasma tudo aquilo que existe no plano espiritual. O artista traz essa sensibilidade. Pode não ter a conexão com a espiritualidade, mas isso está nele, né? Ele pode não representar isso ou reverberar isso, seguindo
um clero religioso, mas isso está nele, né? Está ali dentro do processo de evolução desse artista. E ele não vai deixar de ser artista por conta disso, porque tem todo um histórico, né? E é por isso que existem, né, as dificuldades, né, do ponto de vista social, ou seja, por que fulano é rico, por que fulano é pobre, por que fulano é classe média, né? Tem todo um porquê. Nem sempre todos, né, encarnados foram sempre ricos, ou sempre pobres, ou sempre classe média, né? Tudo tem a ver com as diretrizes a serem seguidas a partir do momento que a gente planeja a nossa encarnação, né? E aí a gente desencarna, volta ao plano espiritual. Se nós não temos tanto apego às questões físicas, e é difícil, né, a gente tem que trabalhar isso, a gente com certeza vai a uma colônia espiritual, ser resgatado e voltar à vida normal, né? Tem um recolhimento, né? E voltando à revista espírita, que Kardec nos fala sobre como vive um cidadão em Júpiter, né? Conversando com ele, né? Ele fala que o processo de evolução se dá através do trabalho. Então a questão do trabalho é sine qua non. Toda e qualquer atividade que nós desempenhamos na vida, né, e eu sempre enfatizo isso, são trabalhos, né? É trabalho, né? Seja brincar, seja dançar, seja dormir, você está trabalhando, né? E logicamente, dormiu, desdobrou, você vai ao local de afinidade, né? E provavelmente, talvez, se você não tiver aquele cuidado, né, de se ligar à espiritualidade maior, vai a locais de baixa vibração, né? Porque dialoga com as tendências. Então, essas tendências que nós muitas vezes viemos trabalhar aqui na Terra, né? Faz parte dos nossos defeitos, né? Elas alimentam esses defeitos. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Então, as colônias espirituais, elas trazem tudo aquilo que a gente vê aqui no nosso mundo, só que é no espaço, de uma outra forma, com uma outra textura material. Ela não tem a mesma textura, né, da nossa matéria. A consciência, ela se expande, ela é outra, né? E quanto menos ligado às questões materiais, mais o espírito se desprende ao desencarnar e é recepcionado a uma colônia espiritual. Quanto mais ele se prende às questões espirituais, ao ouro, à cobiça, mais ele vai vai demorar de se desligar da matéria, vai demorar de perceber que morreu, que desencarnou, e com certeza vai ser encaminhado ou resgatado a regiões do umbral grosso, né? Regiões abissais, e aí, né, vai levar um certo tempo até recobrar a consciência e pedir por misericórdia, ajuda, né? E ela sempre vai chegar em algum momento, né? E aí vai ser suscetível a joguetes dos espíritos audaciosos do lamaçal, que a gente pode dizer do umbral grosso lá de baixo, né? Então que a gente possa cada vez mais nos ligar à espiritualidade, nos ligar e sempre entendendo que somos todos irmãos, né? Esses irmãos que estão lá no umbral grosso, né, eles também são irmãos dignos da nossa clemência, da nossa misericórdia, do nosso amor incondicional, da prática desse amor incondicional, né? Que o Cristo tanto nos falou e ainda nós somos incapazes de praticar, né? Precisamos praticar, né? Então esses irmãos de alguma forma vai chegar. E é claro, cada um a seu tempo, né? Não adianta cuidarmos da vida do outro, nós temos que cuidar da nossa vida. Não adianta nós cuidarmos da evolução do outro, nós temos que cuidar da nossa evolução. É assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai evoluir, é assim que a gente vai contribuir para a sociedade como um legado, né? E para nós mesmos continuarmos dentro da nossa senda evolutiva.
possamos avançar cada vez mais em nome de Jesus. Então, ficou claro que esse mundo físico é uma representação do que são as colônias espirituais, do que é o mundo espiritual. E é claro, acima das colônias espirituais tem os mundos de regeneração, os mundos angelicais e assim por diante. Tem um processo de evolução e de elevação muito maior que a gente ainda não tem parâmetro para perceber, né? Faz parte das dimensões infinitas que nós temos ainda que vivenciar dentro das várias moradas da casa de meu Pai. Perfeito? Comenta aí, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Vamos aí conversando sobre espiritualidade, sobre artes. Comenta aí qual a sua dúvida e a gente está aqui para esclarecer em nome de Jesus. Gratidão, gratidão para você aí, para todos nós que estamos dentro desse processo evolutivo, né? E eu sempre falo que o Espiritismo, né, que é uma filosofia de vida trazida por Allan Kardec, através da França, centro do mundo, que hoje o Brasil abraçou, transformou em religiosidade, né, nos permite enxergarmos de uma forma universalista, né, abrangendo outros conhecimentos de outras filosofias religiosas, né, que concebem também a reencarnação, concebem as vidas sucessivas, concebem as questões energéticas. Nós somos energia, nós somos átomo, nós somos seres, né, que necessita ainda dessa construção física para chegar a algum objetivo. Então que possamos ter paciência, que possamos ter tranquilidade, entender que cada um tem o seu tempo, né? Em outras dimensões não existe espaço-tempo, existe o aqui e agora, que possamos praticar o aqui e agora e absorver o máximo dentro das oportunidades que nos são apresentadas. Perfeito? Namastê.